Antes de começarmos essa história emocionante, me conta aqui nos comentários. De qual cidade ou país você está assistindo? É sempre incrível saber até onde nossas histórias estão chegando. E se você gosta de histórias que inspiram, emocionam e mostram o valor de quem muitas vezes passa despercebido, já deixa seu like, ativa as notificações e se inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios. Agora, respira fundo, porque a história de Han Yura está prestes a te tocar de um jeito que você não vai esquecer. Vamos começar. O vento frio de Seul soprava contra as janelas de vidro do 47º andar da Daehan Finance Tower, uma torre imponente em meio ao coração corporativo de Gangnam. Lá dentro, a tensão era quase palpável. A sala de conferência era luxuosa, cercada por painéis de carvalho claro e uma longa mesa de reunião com acabamento metálico. Homens de terno escuro digitavam freneticamente em notebooks de última geração. Havia pastas, gráficos, contratos e expressões de exaustão estampadas em cada rosto. A luz branca refletia sobre tudo, tornando o ambiente ainda mais estéril. Na ponta da mesa, o CEO Seo Jin-won, 52 anos, mantinha a compostura de sempre, embora seu maxilar denunciava o incômodo. Seus olhos se voltaram para o homem do outro lado da mesa, o renomado investidor árabe, Sheikh Hassan Al-Rashid, cuja expressão impassível contrastava com o nervosismo da equipe coreana. "Estamos aqui há 3 dias", começou o Sheikh em inglês, com sotaque marcado e voz grave. "E continuamos a girar em círculos. 3 dias. 3 dias de negociações intensas para fechar um contrato de 7 trilhões de wons, equivalente a 6,2 bilhões de dólares, com o Fundo Soberano do Oriente Médio, focado em energia verde. Um acordo que poderia posicionar a Daehan Capital como referência mundial em sustentabilidade, se eles não arruinassem tudo antes. Talvez possamos revisar novamente os termos do contrato", tentou Jin-won, tentando parecer otimista. Enquanto isso, na borda da sala, quase fundida à parede como uma sombra, uma jovem em uniforme preto e branco se movimentava discretamente, carregando uma bandeja de bebidas. Han Yura, 34 anos, segurava uma garrafa de água e enchia os copos de cada executivo, abaixando os olhos para não chamar atenção. "Esses tradutores são inúteis", reclamou um dos advogados. "Ninguém entende direito o que o Sheikh está dizendo. Vamos perder o negócio por causa de vocabulário religioso." Yura hesitou por um instante. Ela havia entendido tudo. Desde o início, acompanhava cada frase em árabe, cada termo técnico, cada expressão frustrada do Sheikh. Seu peito ardia com a vontade de falar, mas não podia. Não ali, não com aquele uniforme. Seu crachá dizia apenas Han Yura, equipe de serviço. Ninguém sabia que ela tinha morado no Oriente Médio por 10 anos. Ninguém sabia que ela falava árabe fluentemente. Ninguém ali fazia ideia de que ela tinha um MBA pela Yonsei University com intercâmbio completo nos Emirados Árabes Unidos e que já tinha trabalhado no Islamic Finance Center de Dubai. "Por favor, poderia ser mais silenciosa?", pediu um dos executivos de forma seca, sem sequer olhar para ela. Yura abaixou a cabeça e sussurrou um pedido de desculpas. Enquanto o diálogo com o Sheikh continuava, Yura recolheu algumas xícaras de chá vazias e voltou para o canto da sala. O tom das conversas crescia. Ela não precisava olhar para saber. Os tradutores estavam falhando de novo. A diferença entre riba, juros proibidos, e lucro empresarial justo estava sendo completamente ignorada. A equipe coreana parecia perdida. O Sheikh falava de valores, fé, ética islâmica. Mas os empresários sul-coreanos pareciam entender apenas números. Yura mordia os lábios com força. Ela podia resolver. Ela sabia exatamente o que dizer, mas ninguém havia perguntado. No centro da mesa, o Sheikh fechou sua pasta devagar, como quem já havia decidido. "Talvez isso tenha sido um erro." Seo Jin-won arregalou os olhos. "Vossa Excelência, por favor." Mas o Sheikh não respondeu. Levantou-se com calma, murmurando instruções em árabe para seus conselheiros. Os intérpretes se entreolharam em pânico. Ninguém entendia mais nada. Yura apertou a garrafa em suas mãos. Seu coração disparava. "Fale", sua mente gritava. "Você sabe o que ele disse. Você pode impedir isso." Mas ela ficou ali, imóvel, engolindo o próprio talento como fazia todos os dias, desde que voltou da Arábia Saudita. Desde que sua mãe ficou doente. Desde que passou a viver com medo de parecer
arrogante demais, ou intrometida. 1 passo. 2. O sheik já estava a poucos metros da porta. Yura olhou para a bandeja em suas mãos. Aquelas eram mãos que já haviam assinado contratos milionários, que já haviam redigido relatórios para ministérios e bancos, e agora seguravam xícaras de café descartáveis. Uma gota caiu da garrafa. Mas não era água. Era o momento. E ela sabia. Se não falasse agora, não teria outra chance. Yura deu um passo à frente. E então, com a voz firme, respeitosa e em árabe perfeito, disse: "Com licença, Vossa Excelência. Com todo respeito, acredito que houve um grave mal-entendido sobre os princípios do investimento halal." Silêncio. A sala congelou. O sheik parou de andar. Lentamente virou-se. Seus olhos percorreram a sala até encontrarem Yura, ainda segurando a bandeja, o rosto corado, mas a postura ereta. "Você fala árabe?" perguntou ele em inglês, surpreso. Yura respirou fundo. "Sim, Excelência." O silêncio que se seguiu à frase de Han Yura foi tão denso quanto a neblina que pairava sobre o rio Han nas manhãs de inverno. Todos na sala, tradutores, advogados, executivos, pareciam congelados no tempo. O único som audível era o leve zumbido do ar-condicionado e o estalar nervoso de uma caneta sendo apertada. O Sheikh Hassan al-Rashid a observava, intrigado. Seus olhos escuros, intensos, estudavam não apenas as palavras que ela acabara de pronunciar, mas a segurança com que o fizera. Ele era um homem acostumado a medir pessoas, não apenas pelos títulos, mas pelos gestos, pelas pausas, pela firmeza com que sustentavam um olhar. "Como você aprendeu nossa língua?" perguntou ele agora em árabe, sua voz soando menos severa, mas curiosa. Yura não hesitou. Havia hesitado a vida inteira, mas não mais. "Morei por anos em Abu Dhabi e Riad. Estudei finanças islâmicas. Trabalhei com investimentos halal. Entendo o que o senhor está tentando dizer desde o primeiro dia." O sheik ergueu uma sobrancelha. Os conselheiros atrás dele trocaram olhares discretos. Do outro lado da mesa, o CEO Seo Jin-hwan permanecia em choque, tentando assimilar o que estava testemunhando. A mulher que ele havia ignorado durante 3 dias, que usava uniforme de catering e servia chá silenciosamente, estava agora falando em árabe fluente com o investidor mais poderoso da negociação, e claramente sabia do que estava falando. "Yura?" ele murmurou, quase inaudível. Ela se virou levemente em sua direção e fez uma reverência curta, formal. "Sim, Seo. Você é fluente?" "Desde os 8 anos de idade." O tradutor principal, Park Seong-min, recuou 2 passos, constrangido. Ele havia traduzido mal praticamente todas as falas mais críticas do sheik, e agora percebia isso. Suava frio. David Kim, um dos analistas de contratos, virou o rosto, visivelmente desconfortável. Ninguém ousava interromper. O sheik respirou fundo. "Você entendeu o que dissemos hoje de manhã?" "Cada palavra, Excelência. E ontem. E anteontem." Um leve sorriso, quase imperceptível, formou-se no canto da boca do sheik. "E mesmo ouvindo tudo isso, você permaneceu em silêncio?" Yura abaixou os olhos por um segundo. "Porque este uniforme me torna invisível, e porque falar sem ser chamada poderia parecer atrevimento." Essa frase fez com que a sala engolisse em seco. Era verdade. Ninguém havia perguntado quem ela era. Ninguém havia pensado que a mulher que servia café pudesse saber o que era murabaha, sukuk ou os fundamentos da sharia financeira. Ela era, para todos ali, apenas mais um rosto funcional no ambiente de negócios. Mas o sheik via diferente agora. Ele se aproximou 2 passos e perguntou calmamente: "Você sabe o que é riba, então?" "A proibição de juros fixos ou predeterminados. Um dos pilares éticos do sistema financeiro islâmico. E garar. Incerteza excessiva que invalida contratos segundo a lei islâmica. Por isso o senhor rejeitou cláusulas de risco e estruturas especulativas ontem." Ele fez uma pausa. Todos esperavam uma confirmação. "Correto?" As palavras do sheik ecoaram pela sala como um selo de aprovação. Pela primeira vez em 3 dias, ele parecia satisfeito com o que ouvia. "Você trabalhou com isso antes?" "Sim, Excelência. Fui analista sênior em Dubai. Participei da estruturação de parcerias Mudarabah para projetos de infraestrutura e de energia solar. Também elaborei sukuks para fundos sustentáveis no Mi. Catar." Seo Jin-hwan se levantou abruptamente.
Você tem formação em finanças? Yura olhou diretamente em seus olhos. Não mais curvada, não mais servil. MBA em Finanças Internacionais pela Universidade Yonsei. Parte do programa foi realizado nos Emirados Árabes, com especialização em compliance e estruturação de fundos éticos. As mãos de Jinhwan tremiam levemente. Era como se ele estivesse olhando para uma funcionária pela primeira vez e descobrisse que havia um universo inteiro por trás da figura discreta que todos ignoraram. Então por que você está servindo chá? Sua voz saiu quase trêmula, entre culpa e incredulidade. Voltei para Seul em 2010, depois que minha mãe adoeceu. A crise financeira fez desaparecer todos os programas de trainee e vagas iniciais. Tentei voltar ao setor, mas ninguém queria alguém com experiência internacional e um vazio no currículo. Mas você nunca desistiu. Não, porque eu sabia que minha hora viria. O sheik cruzou os braços, olhando para Jinhwan. CEO, com sua permissão, gostaria de convidar a senhorita Han Yura para se juntar à nossa mesa como consultora desta negociação. Jinhwan hesitou. Ela ainda está, tecnicamente... O sheik o interrompeu sério. Ela salvou este acordo. E pelo que vejo, foi a única pessoa nesta sala que realmente me ouviu. O silêncio retornou, mas agora era diferente. Tinha peso de reconhecimento, de vergonha e de respeito. Yura, com mãos firmes, colocou a bandeja sobre a mesa auxiliar. Respirou fundo e fez a reverência mais formal que conseguiu. Com sua permissão, CEO, aceito. Jinhwan engoliu seco. E pela primeira vez em 3 dias, sorriu. Então, sente-se conosco, senhorita Han. Yura caminhou até a cadeira que antes era do tradutor principal. Sentou-se com a coluna ereta, abriu seu caderno pessoal, onde já havia anotado as falas erradas de cada dia, e disse calmamente: Vamos começar a corrigir os erros desde o início. O acordo ainda pode ser salvo. Os olhos do sheik brilharam com interesse. Mostre-me, então. A mesa de reuniões da Daehan Capital nunca pareceu tão silenciosa. E, ao mesmo tempo, tão viva. Han Yura estava sentada. Mas não de qualquer forma. Ela estava posicionada à altura dos executivos, do sheik, dos advogados. Não por status. Ainda vestia o uniforme simples da empresa de catering, mas pela autoridade que emanava de sua voz firme e serena, construída em anos de silêncio forçado e resiliência. Do outro lado, o sheik Hassan al-Rashid observava com atenção incomum. O peso de sua idade, 68 anos, contrastava com o brilho de alguém que acabara de encontrar uma esperança inesperada. Ele cruzou os braços, assentiu levemente e fez um gesto com a mão. Continue, senhorita Han. Yura levantou-se. Não havia ostentação em seus movimentos, apenas elegância contida. Pegou uma caneta do estojo e caminhou até o quadro branco. As vozes ao fundo cessaram. Era como se o tempo tivesse recuado para assistir ao momento. Com caligrafia limpa e decidida, ela escreveu: SCS copiar, editar, riba. Reba. Proibição de juros fixos. Inaceitável segundo a Sharia. Garar, GE. Incerteza excessiva. Inválida contratos. Ela se virou, os olhos encontrando os de Seo Jinhwan por um breve instante. Foi aqui que os erros começaram. Todos os olhares estavam sobre ela. Até mesmo os tradutores, agora calados, pareciam alunos diante de uma professora inesperada. Quando o sheik mencionou riba, ele não estava expressando uma preocupação genérica com taxas de juros, como foi traduzido. Ele estava apontando uma violação direta à fé dele. Oferecer financiamento com juros a um muçulmano praticante não é apenas uma falha técnica. É ofensivo. O silêncio era absoluto. Ela prosseguiu. Garar não significa apenas risco, como foi entendido. Significa incerteza que torna um contrato nulo. Por exemplo, cláusulas ambíguas sobre retorno financeiro ou lacunas sobre o uso dos fundos investidos. Isso vai contra os princípios de justiça e transparência da Sharia. Ela marcou cada ponto com calma. A estrutura que a Daehan propôs é tradicional para o mercado ocidental. Mas para os fundos islâmicos, ela é juridicamente inaceitável. O problema não é a intenção, é a estrutura. O conselheiro do sheik, Amar Kassab, sussurrou algo ao ouvido do sheik. Este apenas assentiu. Ele diz que você está certa. Traduziu o próprio sheik. E que... lembra de você. Você trabalhou com o primo dele em Dubai. Yura piscou. Sr. Kassab? O senhor é da equipe do Dr. Youssef? Amar sorriu discretamente.
Você era muito jovem, mas excepcional. Seo Jin-hwan pareceu subitamente menor em sua própria sala de reuniões. E nós a colocamos para servir café. Yura o encarou com gentileza, mas sem recuar. Todos os dias, empresas como a sua ignoram talentos porque estão no lugar errado, com a roupa errada ou com o sobrenome errado. Não é algo incomum. Eu me tornei invisível porque parei de ser conveniente. As palavras ecoaram como uma bofetada suave. O sheik se levantou. Lentamente caminhou até ela. Parou diante do quadro branco. Depois de alguns segundos, apontou com o dedo para os termos escritos. Então me diga, senhorita Han, como você o substituiria? Ela não hesitou. Usando contratos Murabahá e Mudarabá, evitaríamos juros fixos e compartilharíamos lucros e riscos de forma ética. E a propriedade dos ativos? Estruturada via sukuk, títulos lastreados em ativos, reais, compatíveis com os princípios da Sharia. Podemos ainda separar os fluxos de investimento em duas trilhas, uma convencional e outra halal. O sheik sorriu. Ela entende mais do que qualquer um que entrevistei este ano. Seo Jin-hwan inclinou-se para a frente, como se tivesse sido empurrado pela força da própria consciência. Yura, eu não tenho palavras. Você está nos dando uma nova chance. Ela olhou para ele com calma. Não é só uma chance para a empresa, Sr. Seo. É uma chance para o senhor enxergar as pessoas com mais profundidade. O ar parecia mais leve, mais carregado de algo novo. Respeito. O telefone do CEO vibrou. Uma chamada de seu sócio, Min Jae-ho, queria saber se o sheik já tinha ido embora. Diga a ele que ainda estamos negociando, respondeu Seo, e que temos uma nova líder na mesa. Yura fechou o caderno com cuidado. Se me permitirem, posso redesenhar a proposta em menos de 4 horas. 4 horas? O conselheiro do sheik arregalou os olhos. 4 horas. Com o apoio da equipe jurídica e o aceite dos princípios islâmicos, podemos fechar hoje. O sheik sorriu. Pela primeira vez em 3 dias. Então que assim seja. Ele estendeu a mão. Yura hesitou. Olhou para sua própria mão, ainda com uma leve mancha de café que havia derramado naquela manhã. Ela estendeu a mão de volta. Era o aperto de mão que redefinia não só o acordo, mas a sua própria vida. A sala de reuniões foi esvaziada temporariamente. As equipes jurídicas foram reorganizar os documentos, os assessores do sheik discutiam discretamente no canto, e o CEO, Seo Jin-hwan, se retirou para fazer algumas ligações urgentes. Apenas Han Yura permaneceu na sala principal com o sheik Hassan al-Rashid e o conselheiro Amar Kassab, que ainda a olhavam com uma mistura de surpresa, respeito e, agora, admiração. O sol começava a se pôr sobre Seul, projetando uma luz dourada pelas janelas. A cidade lá fora parecia distante, como se fosse um mundo onde aquela versão invisível de Yura jamais tivesse existido. Yura si, disse o sheik, com voz mais branda, chamando-a de forma respeitosa. Agora que tivemos uma breve demonstração de sua competência, permita-me perguntar, quem é você, realmente? Yura respirou fundo. Por um instante, seus olhos flutuaram pela paisagem da cidade, até se fixarem no reflexo dela mesma no vidro. Era um momento que ela nunca imaginou viver. Ser ouvida. Ser perguntada. Eu sou alguém que esperou muito tempo para voltar a ser. Quem era? Flashback. Abu Dhabi, 1998. A cena muda para um apartamento modesto, mas arejado, no centro diplomático de Abu Dhabi. Uma jovem Yura, com cerca de 8 anos, sentada no chão, rabisca letras árabes em um caderno, enquanto uma mulher filipina ensina o som das palavras com paciência. Ao fundo, a mãe de Yura, Han Myung, observa com orgulho. Você é rápida com línguas, diz a mulher. Quero entender o que todos dizem na escola e no mercado, responde Yura com um sorriso determinado. A voz da Yura adulta ecoa sobre a cena. Meu pai era conselheiro cultural na embaixada coreana. Vivemos em Abu Dhabi por 6 anos e depois nos mudamos para Riad. Aprendi árabe com nossa governanta, depois fiz aulas formais. Queria ser ponte, não barreira. De volta ao presente, Amar Kassab assente em silêncio, respeitando a memória. O sheik entrelaça os dedos sobre o joelho. E depois disso? Fui para a Yonsei University. Recebi uma bolsa integral. Durante o MBA, fiz estágio em Dubai e fui contratada pelo Emirates Islamic Bank após me formar. Trabalhei com investimentos sustentáveis, estruturação de fundos compatíveis com a Sharia
e parcerias internacionais com bancos europeus. Seo Jin-hwan havia retornado à sala nesse momento, escutando a resposta ainda da porta. E então? O que aconteceu? Ele perguntou, a voz mais baixa agora, quase culpada. Yura virou-se para ele. Minha mãe adoeceu, câncer pancreático. Voltei para Seul em 2010 para cuidar dela. Recusei uma promoção em Dubai. Não me arrependi. Ela era tudo que eu tinha. A imagem de um hospital pequeno, luz branca e mãos entrelaçadas se sobrepõe brevemente à cena. Han Myung-hee, já debilitada, acariciando o rosto da filha. Você vai voltar, Yura. As pessoas certas vão ver quem você é. E se não virem? Então você vai ser tão brilhante que vai ofuscar a escuridão. Ela faleceu 6 meses depois. Continuou Yura com um tom sereno, mas firme. E o mundo já tinha mudado. A crise financeira, murmurou Amar. Yura assentiu. Não havia mais programas de reentrada. Tentei por 2 anos entrar novamente no setor, mas sempre me diziam que meu currículo era diferente demais. Muito internacional. Muito fora do padrão. Uma vez me disseram que não sabiam o que fazer com alguém como eu. Seo Jin-hwan engoliu seco. E então? Eu precisava pagar aluguel e comer. Encontrei a vaga no serviço de catering da Royal Events. Estabilidade, benefícios, plano de saúde, horário fixo. Servia CEOs todos os dias, ouvindo discussões que eu poderia resolver em minutos. Mas nunca olhavam para mim. Jin-hwan abaixou a cabeça. Eu, sinceramente, estou envergonhado. Pela nossa empresa. Por mim. Yura não respondeu. Ela não queria humilhar ninguém. Só queria que vissem. E agora? Perguntou o Sheik. Você ainda sonha com finanças? Ela sorriu, suave. Nunca parei de estudar. Mantive minhas certificações. Lia todos os relatórios do setor. Estudava os novos modelos sustentáveis de Sukuk. Estava só, esperando o momento certo. Amar riu de leve, como quem já sabe a resposta. E talvez, sem querer, tenhamos sido os instrumentos desse momento. Talvez sim. O telefone de Cel vibrou novamente. Ele desligou na hora. Aproximou-se da mesa e se sentou ao lado dela. Agora, já não como CEO, mas como alguém que queria aprender. Yuraci, posso lhe fazer uma proposta? Ela levantou o olhar, atenta. Nos ajude a reconstruir o acordo. Oficialmente. Com autonomia. Quero que você lidere as negociações, com status de consultora. O Sheik completou. E se quiser, considere nosso fundo como uma possível casa futura. Em Dubai, temos uma diretoria inteira de investimentos em energia verde. Yura arregalou os olhos. 2 ofertas. 2 possibilidades. E nenhuma delas baseada em suposições. Pela primeira vez, estavam vendo quem ela realmente era. Ela respirou fundo. Posso pensar com cuidado? É claro, respondeu o Sheik. Mas saiba, o mundo começa a mudar quando alguém como você decide não se esconder mais. A câmera se afasta lentamente da sala de reuniões, com Yura sentada entre 2 gigantes do setor financeiro, ainda com o uniforme, mas agora com postura de liderança. Sua vida havia começado a mudar, mas o melhor ainda estava por vir. A sala de reuniões da Daehan Capital havia se transformado. O que antes era um ambiente sufocante, carregado de ruídos técnicos e tensão diplomática, agora respirava foco, propósito e algo novo: esperança. Nós, centro, sentada com naturalidade à cabeceira da mesa, estava ela, Han Yura. Ainda vestia o uniforme simples do serviço de catering, mas sua postura dizia outra coisa. A mulher invisível agora era o ponto de convergência de 2 culturas, 2 mundos e bilhões de wons. Vamos organizar a proposta em 2 caminhos distintos, começou ela, com uma calma que dominava o ambiente. O primeiro será voltado aos investidores tradicionais. Estrutura de empréstimo com retorno financeiro previsto, garantias padrão. Ela fez uma pausa, depois olhou diretamente para o Sheik Al-Rashid. O segundo caminho será moldado segundo os princípios da Sharia islâmica. Em vez de juros fixos, teremos divisão de lucros. Em vez de dívida, teremos títulos lastreados em ativos reais. Nada que vá contra os valores do Senhor. Todos na sala se entreolharam. Era tão simples, mas ninguém tinha conseguido enxergar. Isso é possível? Perguntou um dos advogados. Não só é possível, respondeu Yura. Como já foi feito. Eu mesma participei da estruturação de projetos assim nos Emirados.
O segredo está em ajustar a linguagem, os termos e, acima de tudo, a intenção do contrato. A voz dela era firme. Tinha o ritmo de quem sabia explicar conceitos difíceis sem parecer arrogante. De quem já havia conduzido reuniões assim, só que em outro continente. Do lado do sheik, seu conselheiro, Amar, observava cada palavra com atenção. Em determinado momento, inclinou-se para o ouvido do sheik e sussurrou algo. O sheik apenas assentiu com um sorriso contido. Do outro lado da mesa, Seo Jin-wan permanecia em silêncio. Assistia tudo como quem vê, pela primeira vez, um quadro revelando camadas escondidas sob a tinta. Era impressionante. A clareza, a segurança, a sensibilidade com que Yura costurava soluções. Yura, sim, disse ele num intervalo. Como você consegue fazer isso parecer tão simples? Ela o olhou por um instante e sorriu, sem ironia. Porque eu conheço os dois lados. E quando você entende os dois mundos, você constrói pontes em vez de muros. A frase ecoou como uma verdade que todos ali precisavam ouvir. Nas horas que seguiram, Yura reescreveu cláusulas, realinhou os objetivos do contrato e reorganizou a proposta inteira. Seus dedos viravam as páginas com agilidade. O ritmo era intenso, mas não apressado. E aos poucos, até os mais céticos se rendiam. Vamos substituir os juros por um modelo de parceria, no qual os lucros serão compartilhados conforme o desempenho real do projeto. É justo para todos. E quanto às garantias? Perguntou o advogado coreano. Usaremos títulos sustentáveis vinculados aos ativos do projeto. Isso está alinhado tanto com os princípios islâmicos quanto com os compromissos da Daehan com a energia limpa. No meio de uma das revisões, Amar interrompeu com um sorriso. Ela traduziu a alma do investimento. O sheik, que observava em silêncio, levantou-se e aproximou-se dela. Parou ao lado de Yura e olhou para o rascunho da proposta. Reorganizada. Você fez o que nenhum tradutor conseguiu fazer em 3 dias, disse ele em árabe. Você entendeu o que eu não conseguia explicar com palavras. Yura apenas assentiu, com humildade. Seo Jin-wan, até então calado, recostou-se na cadeira e murmurou. E nós passamos dias tropeçando no escuro, quando tínhamos uma estrela acesa aqui o tempo todo. Yura não respondeu, mas algo em seus olhos dizia. Eu sabia. Às 17h40, a nova proposta estava pronta, revisada, validada e aprovada, informalmente por ambas as partes. Yura fechou o caderno com cuidado e disse: Amanhã às 10 podemos assinar, mas se quiserem, posso organizar tudo até às 8 da noite de hoje. O sheik riu. Era a primeira vez que sorria com sinceridade. Você não é só eficiente, você é rara. Amar completou. Ela não é uma funcionária temporária. É a ponte que faltava. Yura abaixou o olhar, não por timidez, mas por reverência ao momento. E ao seu próprio silêncio que, por tanto tempo, havia sido mal interpretado como falta de voz, quando na verdade era só a espera do momento certo. Ela se levantou, recolheu seu caderno e fez um gesto respeitoso aos dois lados da mesa. Volto em 1 hora com a versão final traduzida e ajustada. Mas antes, preciso informar a minha supervisora que não poderei terminar o turno de hoje e treinar a substituta. Não seria profissional sair sem fechar minhas responsabilidades. Todos os presentes ficaram em silêncio por um instante, até que o sheik falou, com solenidade. A integridade nas pequenas coisas revela o caráter nas grandes. E Seo Jin-wan finalmente concluiu. Vamos esperar por você, Han Yura, porque agora sabemos exatamente quem você é. O andar corporativo da Daehan Capital estava em silêncio. A maioria dos funcionários já havia ido embora. Os últimos raios do pôr do sol se arrastavam pelas largas janelas do corredor principal, tingindo de dourado as paredes de mármore frio e o piso imaculado. Uma calma melancólica pairava no ar. Han Yura caminhava lentamente pelo corredor, carregando seu caderno e ainda vestida com o uniforme preto e branco da equipe de catering. Seus passos ecoavam entre as luzes que já começavam a se apagar em modo automático. Atrás dela, a voz veio suave, como se tivesse medo de interromper. Yura Si. Ela parou. Era Seo Jin-wan, o CEO. Estava sozinho, sem o grupo de assessores, sem seu habitual ar de autoridade. Apenas ele, o homem, visivelmente abalado e tocado. Tem 1 minuto? Perguntou. Ele, aproximando-se. Yura virou-se. Havia algo em seu rosto que não era arrogância nem desafio.
Era serenidade. Como quem esperou muito por aquele tipo de momento. Não por vingança, mas por justiça. Claro, senhor. Os dois pararam diante da parede de vidro, de onde se via a cidade de Seul se iluminando aos poucos. Um tapete de luzes que pulsava, indiferente às guerras internas travadas nas salas de reunião. Jin Wan falou primeiro. Passei os últimos minutos relendo o que você escreveu. É brilhante, prático, ético. Claro. Yura apenas ouviu. Você sabia desde o início, não é? Desde o primeiro dia, respondeu ela com calma. Mas eu usava um uniforme, e nesse prédio, isso é o mesmo que ser invisível. Jin Wan abaixou o olhar envergonhado. Eu nem perguntei seu nome, e você esteve lá o tempo todo. Não é só você, disse Yura. É o sistema inteiro. Vocês falam sobre diversidade, inclusão, mas agem como se só existisse valor em quem veste terno e fala com sotaque. De faculdade estrangeira. Mas você estudou fora. E mesmo assim, me colocaram para servir chá. Silêncio. Jin Wan passou a mão nos cabelos, claramente afetado. Aquela não era mais uma conversa entre superior e subordinada. Era um espelho. E ele estava se vendo nele pela primeira vez. Yuraci, o que mais você viu nesses dias? Diga com franqueza. Ela respirou fundo. Vi tradutores bem pagos que não entendem as nuances de uma fé. Consultores com currículo impecável que não conseguem ouvir. Vi sua equipe falhar por excesso de autoconfiança. E vi o quanto vocês estão desconectados de quem trabalha aqui, todos os dias. Ele apenas assentiu. Você tem razão. Yura hesitou, mas então decidiu dizer o que estava preso na garganta há muito tempo. Por 3 dias ouvi vocês reclamando de incompetência. E fiquei calada porque sei o que acontece com mulheres como eu quando ousam falar fora do lugar que lhes foi dado. A verdade, Sr. Cell, é que vocês não estão preparados para enxergar o talento que não vem com o crachá certo. Você está certa, disse ele quase em sussurro. É imperdoável. Ela não queria humilhá-lo. Não era sobre revanche. Era sobre mudança. Eu só queria uma chance de fazer aquilo para o que me preparei a vida inteira, disse ela com olhos marejados. E não sou só eu. Quantas outras Han Yuras vocês têm na sala do café? Na limpeza? Na recepção? Quantas pessoas com diplomas, sonhos, experiências incríveis estão presas em funções invisíveis, esperando que alguém pergunte: quem é você de verdade? Jin Wan respirou fundo. Não havia mais defesas, só entendimento. O que podemos fazer de diferente? Perguntou ele. Yura olhou para a cidade lá fora. As luzes piscavam, indiferentes. Mas ela sabia que uma mudança pequena, naquele momento, poderia se espalhar como aquelas luzes até alcançar lugares que ninguém jamais viu. Comecem ouvindo. Criem um espaço onde as pessoas possam falar sobre suas histórias, suas competências, suas origens. Implementem um programa de talentos internos. Olhem para além do cargo atual de alguém. Ela se virou para ele com firmeza. E, acima de tudo, parem de olhar para o uniforme e julgar o conteúdo da mente. Jin Wan assentiu, emocionado. Você salvou esse acordo, mas mais do que isso, você abriu meus olhos. Yura sorriu. Era tudo o que eu queria. Que alguém enxergasse. Lá ao fundo, o elevador soou. O sheik havia voltado, pronto para a finalização do contrato. Jin Wan olhou para ela mais uma vez antes de voltarem juntos à sala. Yura-si, o uniforme que você está usando não define quem você é. Mas o que você fez hoje define quem nós deveríamos ser. Ela assentiu. Naquele momento, sem precisar tirar o uniforme, Han Yura deixou de ser invisível. O corredor de vidro, as salas com cortinas abertas e a recepção elegante fervilhavam com uma energia nova. Jornalistas, câmeras discretas, uma mesa montada com flores brancas e documentos perfeitamente alinhados. Tudo preparado para a cerimônia de assinatura de um dos maiores acordos financeiros internacionais da história da empresa. Mas o centro das atenções ainda não havia chegado. E então, às 9h52 da manhã, Han Yura surgiu do elevador. Não havia mais uniforme. Ela usava um terno cinza claro, elegante e sóbrio, perfeitamente ajustado ao seu corpo. O cabelo estava preso em um coque limpo, o rosto leve, sem ostentação. Nos braços, seu inseparável caderno. O som dos passos. Dela sobre o piso de mármore ecoou como se fosse o primeiro som do dia. As pessoas pararam. Muitos não sabiam quem ela era, mas perceberam. Aquela mulher era importante. Ela entrou na sala de conferência com a serenidade de quem pertence. Não havia mais dúvida nos olhos dela. Apenas foco. O Sheikh Hassan al-Rashid
foi o primeiro a se levantar ao vê-la. Senhorita Han Yura, que bom vê-la novamente. Ela se curvou, respeitosa, pronta para finalizar o que começamos. Logo em seguida, Seo Jin-hwan entrou, com expressão serena. Os dois trocaram um olhar que dispensava palavras. Um reconhecimento silencioso, não de cargo, mas de valor. A mesa foi organizada. Cada lado do contrato tinha duas versões, em inglês e árabe. Tudo revisado por Yura. Todos os detalhes haviam sido validados, linha, por ela mesma na noite anterior. Dormira pouco, mas dormira em paz. Quando todos estavam sentados, o sheik se levantou para falar. Antes de assinarmos este acordo, gostaria de dizer algumas palavras. As câmeras se ajustaram. Os jornalistas aproximaram os microfones. O que estamos prestes a afirmar não é apenas um investimento de bilhões. É um novo modelo de como culturas distintas podem colaborar quando há respeito, ética e sabedoria mútua. Ele fez uma pausa, depois se virou para Yura. E foi por causa desta mulher que chegamos até aqui. O coração dela bateu mais forte. Por isso, insisto que a senhorita Han Yura seja reconhecida oficialmente como a arquiteta da estrutura que será adotada neste contrato. Yura olhou para ele surpresa. Vossa Excelência, isso é generoso demais. Mas o sheik a interrompeu com firmeza. Não é generosidade. É justiça. Você salvou este acordo, criou a solução e merece o reconhecimento. Todos se levantaram em aplausos. Seo Jin-hwan deu um passo à frente e, sem hesitar, estendeu a caneta cerimonial para ela. Por favor, Yura-si, assine como consultora oficial. Com as mãos ligeiramente trêmulas, ela pegou a caneta e assinou seu nome com firmeza. Han Yura. Um nome que até ontem era ignorado nas listas de funcionários temporários. E agora, estampado em um acordo internacional que seria manchete global. Os flashes das câmeras iluminaram o momento como fogos silenciosos. Ao final da assinatura, o consultor financeiro do sheik, o respeitado Dr. Khalil, se aproximou e disse em árabe: essa estrutura será ensinada nas escolas de finanças islâmicas por décadas. A senhorita criou algo que honra nossas tradições e as conecta ao futuro. Yura curvou-se levemente com gratidão. Seo Jin-hwan, visivelmente emocionado, virou-se para os jornalistas e declarou: gostaria que ficasse registrado com todas as palavras possíveis que essa conquista só foi possível graças à senhorita Han Yura. Sua experiência, sensibilidade cultural e conhecimento técnico foram fundamentais. Mais aplausos. E então, como em toda grande cena de virada em um dorama, veio o gesto inesperado. O sheik entregou a ela a caneta, usada para o contrato, como símbolo de gratidão. Yura segurou a caneta com as duas mãos emocionada. Obrigada. Isso significa mais do que posso expressar. O evento foi encerrado com sorrisos, cumprimentos e promessas de novos tempos. Mas Yura sabia que aquilo era apenas o começo. Lá fora, o mundo a esperava. Não mais como uma assistente invisível. Não mais como alguém que precisava provar algo a cada passo. Agora, ela era reconhecida. Pelo nome, pela história, pelo que construiu. E pela primeira vez em muito tempo, ela podia respirar fundo e dizer: eu fui vista. A cerimônia de assinatura havia terminado há menos de 2 horas. A sala de conferência agora estava vazia, exceto pelas flores deixadas sobre a mesa e algumas garrafas de água ainda intocadas. O silêncio era confortável. Era o tipo de silêncio que só existe depois de uma grande vitória. Mas Han Yura sabia que aquele silêncio era apenas um intervalo, uma ponte entre o que acabara de acontecer e o que viria a seguir. Ela estava na sala de descanso perto da janela, olhando a cidade de Seul com os olhos distantes. As mensagens de parabéns não paravam de chegar. Antigos colegas de universidade, professores. Até mesmo uma professora de árabe do ensino médio havia mandado: eu vi você na TV. Você me encheu de orgulho. Yura segurava o celular contra o peito, sentindo o peso daquele momento. E então, como num roteiro perfeitamente alinhado, Seo Jin-hwan entrou na sala, seguido de perto por o Sheikh Hassan Al-Rashid. Esperamos você ter um momento para respirar antes de falar sobre o próximo passo, disse o Sheikh com leveza. Yura se virou, ainda de terno, agora com os cabelos soltos. Ela sorriu com educação. Estou ouvindo. O Sheikh foi direto. Han Yura, gostaria de convidá-la formalmente para integrar nosso fundo soberano como diretora de investimentos sustentáveis. O cargo seria baseado em Dubai. Yura sentiu o coração disparar. Diretora? Sim.
Você supervisionaria toda a carteira de projetos ambientais no Oriente Médio e Norte da África. Ofereceríamos moradia, escola para sua filha, plano de realocação e salário em 7 dígitos. 7 dígitos. Era mais do que ela imaginava receber em toda a vida, anos atrás. É muita coisa para absorver, murmurou ela. Tome o tempo que precisar, mas saiba que para nós seria uma honra ter você. Antes que ela pudesse responder, Seo Jin-hwan se adiantou. Yura-si, a Daihan Capital, também tem uma proposta. Ela o encarou com curiosidade. Queremos abrir uma nova divisão interna de finanças islâmicas e queremos que você a lidere. Vice-presidente sênior, escritório próprio, equipe própria, salário inicial de 400 mil wons por ano e participação acionária nos projetos que você estruturar. Yura arregalou os olhos. Era como estar em um episódio final de dorama, quando tudo que ela sempre sonhou finalmente a encontrava. 2 ofertas, 2 mundos, 2 versões de um futuro possível. O sheik cruzou os braços. Claro que gostaríamos de uma resposta em breve, mas entendemos que você precisa de tempo. Seo Jin-hwan assentiu. Você merece escolher com calma. Yura olhou para os dois. Depois, deu um pequeno sorriso. O tipo de sorriso que vem quando uma ideia já está formada. Na verdade, tenho algo em mente. Ambos a encararam surpresos. E se eu não escolhesse nenhuma das 2 propostas? O silêncio tomou a sala. E se eu criasse uma terceira opção? Uma que beneficiasse vocês dois? E muitos outros como vocês? O sheik se inclinou para frente, curioso. Continue. Quero abrir minha própria consultoria. Uma empresa especializada em projetos que conectem investidores islâmicos e instituições financeiras ocidentais, com ética, respeito e inteligência cultural. O que fizemos aqui, eu quero fazer com o mundo inteiro. Seo Jin-hwan piscou, visivelmente impactado. Você quer ser independente? Quero ser livre. Quero construir algo que reflita minha visão, que sirva de ponte para outras Han Yuras que o mundo não enxerga. Mulheres, mães, minorias. Pessoas com talento e preparo, presas em funções invisíveis porque ninguém lhes deu uma chance. O sheik cruzou os braços, pensativo. Depois de um instante, ele sorriu. Consultoria independente, com o nosso fundo como cliente âncora. E com a Daihan Capital como cliente exclusivo na Ásia, completou Yura. Vocês dois se beneficiariam da minha atuação, sem me limitar a uma estrutura fixa. E eu poderia impactar mais do que apenas um contrato. Seo Jin-hwan assentiu devagar, como quem está compreendendo algo maior do que imaginava. Isso é ambicioso e necessário, respondeu ela. O sheik olhou para Amar, que sussurrou algo em árabe. Depois virou-se para Yura. Você pensa como uma empreendedora, não apenas como uma executiva. Ela sorriu. Porque o mundo não precisa apenas de profissionais que executam ordens, precisa de pessoas que reescrevam as ordens do mundo. Jin-hwan cruzou os braços, depois olhou para o horizonte. Quando você estiver pronta, nos diga o que precisa para começar. Yura respirou fundo. Seus olhos brilhavam. A primeira coisa que vou precisar é de um nome. 1 semana havia se passado desde a assinatura histórica do contrato. Naquela manhã chuvosa, Han Yura entrava em uma sala de reuniões privada, no andar executivo de um hotel 5 estrelas em Gangnam. Vestia um novo terno, dessa vez azul escuro, e carregava apenas 2 coisas: um notebook e seu caderno de sempre. Na mesa, sentavam-se apenas 3 pessoas: o Sheikh Hassan Al-Rashid, o CEO Seo Jin-hwan e Amar Kassab, o conselheiro do fundo. Yura respirou fundo antes de começar. Agradeço a paciência. Eu precisava de alguns dias para consolidar a proposta. Ela conectou o notebook à tela e uma apresentação elegante surgiu com o título Al-Hikma Financial Bridges. Al-Hikma significa sabedoria, em árabe, disse ela, abrindo a primeira página. E esse será o nome da minha empresa, de consultoria. O sheik sorriu de imediato. Escolha excelente. Yura continuou, com a confiança de quem finalmente estava no lugar certo, com as palavras certas. A Al-Hikma será uma consultoria especializada em criar estruturas financeiras éticas e sustentáveis, que respeitem tanto os princípios islâmicos quanto as exigências dos mercados ocidentais. Nosso foco será energia verde, inovação tecnológica e impacto social real. Ela passou para o próximo slide.
Meu objetivo é transformar o que fizemos juntos em um modelo replicável, flexível e escalável. A Al-Hikma trabalhará com empresas, fundos soberanos e investidores que precisam navegar entre culturas, línguas e sistemas financeiros diferentes. Seo Jinhwan observava tudo em silêncio, cada vez mais impressionado. Yura, então, abriu uma nova aba: as projeções. O modelo de negócios é sólido. Com os dois como clientes âncora, minha projeção é de lucratividade a partir do 8º mês. Vou trabalhar com uma equipe enxuta, terceirizada no início, com crescimento modular conforme a demanda internacional. O sheik cruzou os braços e perguntou com leveza: e o propósito além do lucro? Yura sorriu. Estava esperando por essa pergunta. A cada contrato fechado, parte da receita será destinada ao programa Al-Hikma de bolsas para mulheres invisíveis. Os dois homens inclinaram-se atentos. Todos os anos, a empresa vai selecionar 5 jovens mulheres de origem humilde, minorias étnicas ou mães solteiras, para bolsas integrais em cursos de finanças internacionais, com estágios obrigatórios em bancos islâmicos e ocidentais. Amar sorriu. O sheik assentiu com força. Você quer garantir que outras como você não precisem esperar uma década para serem vistas? Exatamente, disse Yura. Não quero ser a exceção. Quero ser a fundadora de um novo padrão. Seo Jinhwan, até então calado, se pronunciou. Você pensou em tudo. Não tudo ainda, disse ela. Mas estou pronta para aprender mais. Rápido do que qualquer consultor já contratado por vocês. O sheik trocou um olhar com Amar e, em seguida, estendeu a mão. Aceitamos sua proposta. Seo Jinhwan também estendeu a mão. A Daihan Capital também. Nós seremos seus primeiros clientes. E os primeiros a recomendar seu nome. Yura respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Obrigada. De verdade. Essa será minha missão. Antes de encerrar, ela abriu a última tela da apresentação. Ali estavam as diretrizes da Al-Hikma. Criar pontes. Onde houver abismos. Traduzir não apenas idiomas, mas culturas. Trabalhar com ética, propósito e coragem. Descobrir talentos onde ninguém procura. Ser a voz que outros precisam para encontrar a sua. O sheik ficou em silêncio por um momento. Depois, disse com emoção contida. Você não está apenas abrindo uma empresa, Yura. Está fundando um novo modo de fazer negócios. Ela sorriu, firme. Então, que seja isso. 6 meses depois, o escritório da Al-Hikma Financial Bridges ocupava o 13º andar de um edifício elegante em Yeouido, o distrito financeiro de Seul. Uma placa discreta, em dourado fosco sobre vidro, estampava o nome em inglês e árabe. Não era ostentoso. Era respeitável. E era exatamente o que Han Yura havia planejado. Naquela manhã, a sala principal fervilhava em 3 idiomas. Delegações do Catar, da Coreia do Sul e da Indonésia discutiam uma proposta trilateral de financiamento para um projeto de energia solar no deserto de Atacama. Yura transitava entre as línguas com naturalidade, alternando entre conselhos técnicos e explicações jurídicas. Seu novo traje era impecável, mas discreto. A voz, firme. O caderno, ainda o mesmo, agora de capa de couro, com as páginas já renovadas. Senhorita Han, chamou sua assistente. A delegação saudita chegou para a reunião das 2. Peça que aguardem na sala sul. Já estou indo. Antes de sair, Yura olhou pela janela. O céu de Seul estava limpo. A cidade parecia diferente agora. Não porque ela havia mudado, mas porque, finalmente, ela olhava de volta para ela. A inauguração oficial da Al-Hikma havia ocorrido 2 meses antes. O evento fora discreto, mas noticiado por veículos importantes do setor financeiro. Os elogios vinham de todos os lados, mas o que mais a emocionou foi a mensagem de uma jovem bolsista, enviada dias depois. Uni Yura, só quero dizer que minha bolsa mudou minha vida. Ninguém nunca acreditou em mim antes, mas agora eu também quero construir pontes. E Yura chorou, lendo aquilo, em silêncio, como sempre chorou. Mas agora, não mais sozinha. Naquela noite, ela voltou para casa mais cedo. Um raro luxo. Seu apartamento no bairro de Mapo era simples, aconchegante e cheio de livros. Mãe? A voz de Maia, sua filha de 12 anos, veio da cozinha. Estou aqui. Maia correu até ela e a abraçou com força. Vi uma foto sua no noticiário do tablet da escola. Você estava com véu na cabeça?
Yura riu. Era só um lenço. A reunião era com um banco do Kuwait. Você é tão legal, mãe? Elas se sentaram juntas no sofá, com chá e cobertor. Maya perguntou. Você ainda trabalha muito, mas parece diferente. Yura olhou nos olhos da filha. Havia tanto ali. Raízes, sonhos, futuros. Diferente como? Você tá viva, feliz, como se o mundo tivesse te visto, finalmente. Yura sorriu, emocionada. Porque agora ele vê. E o que mudou? Ela pensou um instante antes de responder. Eu parei de esperar que alguém me desse permissão para ser quem eu sou. Maya deitou no colo da mãe. Quero ser como você um dia. Yura acariciou seus cabelos. Não, quero que você seja mais. O celular vibrou. Era uma nova proposta, desta vez da Turquia. Ela leu rapidamente, depois bloqueou a tela. Hoje não. Hoje, era só ela e sua filha. E a certeza de que mesmo depois de tantos anos invisível, ela havia vencido. Não por mudar quem era, mas por ter coragem de mostrar ao mundo que ela nunca foi menor. Na prateleira, entre livros de finanças e sociologia, repousava a caneta cerimonial do contrato histórico. E ao lado dela, um porta-retrato simples. A foto da inauguração da Al-Hikma. Yura, no centro, com o sheik à direita e Seo Jin-hwan à esquerda. Ambos sorrindo. Mas o sorriso mais sincero era o dela. Não de vitória, mas de liberdade.